Flamengo e São Paulo, dois clubes gigantes, dois soberanos. Dois times que hoje lutam contra o rebaixamento nos seus estaduais, mas que, curiosamente, chegam como fortes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Como isso é possível? É crise ou é estratégia? Hoje a gente vai falar sobre o primeiro jogo do Brasileirão e é um jogo de peso, porque Flamengo e São Paulo nunca é só mais um jogo. O Campeonato Brasileiro já começa com um confronto pesado. Flamengo e São Paulo não é um jogo comum nunca. É um jogo de camisa, de história. É um jogo de, acima de tudo, cobrança. É o tipo de estreia que não define o campeão, mas define o clima da temporada. Quem perde começa a ser logo pressionado. E quem vence ganha aquela moral. Quem empata sai com gosto de oportunidade perdida. Quando falamos em soberania, esses dois clubes logo entram na conversa. O Flamengo, o soberano atual. O Flamengo dos últimos anos que virou referência do futebol brasileiro. Títulos, elencos caros, protagonismo, pressão constante por vitória. Hoje, o Flamengo é visto como um time que todo mundo quer vencer. Mas essa soberania cobra um preço altíssimo. Se o Flamengo não ganha, logo vira crise na Gávea. Já o São Paulo, o soberano da década de 90. O time que dominou tudo nessa época, que fez história no Brasil e no mundo. Tricampeão brasileiro, bicampeão mundial, referência de gestão e de futebol. Mesmo longe daquela fase gloriosa, o peso da camisa ainda fala alto. É aqui que entra o ponto mais curioso desse confronto. Flamengo e São Paulo estão brigando atualmente contra o rebaixamento nos seus campeonatos estaduais. Isso parecia impensável há alguns anos atrás. Elencos caros, grandes técnicos, estruturas enormes. E mesmo assim, resultados ruins no estadual. Mas será que isso realmente reflete o que veremos no Brasileirão? Com certeza não. O Brasileirão é diferente. É um campeonato de regularidade. Muitos times usam o campeonato estadual como laboratório. Foi o que fez Flamengo e o que está fazendo São Paulo. Testam elenco, fazem rodízio, erram, corrigem. Flamengo e São Paulo têm algo em comum. Elenco para reagir. O GE traz várias informações sobre Flamengo e sobre São Paulo para a estreia do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o GE fala sobre o Flamengo. O Flamengo ganhará reforços e deve ter elenco quase completo contra o São Paulo. Jogadores que desfalcaram o time no Campeonato Carioca são preparados para a estreia do Brasileirão. O Flamengo se prepara para ter o elenco quase completo na estreia do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, contra o São Paulo, alguns jogadores que desfalcaram o time contra o Vasco e Fluminense pelo Carioca devem se juntar ao grupo no Morumbi. Os principais reforços são Jorginho e Arrascaeta. O volante passou por um procedimento odontológico e voltou a treinar com o elenco neste sábado. Já o camisa 10 vinha seguindo um planejamento especial de preparação física e ainda não tinha condições de jogo. Os dois terminaram a temporada de 2025 como titulares do Flamengo. Além de Jorginho e Arrascaeta, De La Cruz também pode ficar à disposição contra o São Paulo. O clube preparou um plano para que o uruguaio esteja disponível em mais jogos do Flamengo em 2026. E a ideia era tê-lo na primeira rodada do Brasileirão ou na decisão da Supercopa no domingo. Já do lado do São Paulo, nós temos duas situações. A chegada do Rafinha, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador do próprio São Paulo, como gerente esportivo, e a dificuldade do São Paulo no campeonato estadual. O GE traz as seguintes informações. Chegada de Rafinha e declarações polêmicas colocam em xeque o futuro de Crespo no São Paulo. O técnico tem o trabalho questionado em meio à má campanha do Paulistão e inicia a semana bem ameaçado. A chegada de Rafinha como novo gerente esportivo do São Paulo e as últimas declarações do presidente podem impactar diretamente na sequência do trabalho do técnico Hernan Crespo. O ex-jogador assume a nova função no tricolor a partir dessa terça-feira. Com apenas uma vitória em 5 partidas e a ameaça do rebaixamento no Paulistão, Crespo passou a ter o trabalho questionado no tricolor. As manifestações do treinador nas entrevistas coletivas
após a derrota do clássico contra o Palmeiras, também não pegaram nada bem. O treinador argentino saiu em defesa do elenco e citou que os jogadores há meses não ganham salário. A diretoria de São Paulo alega que os salários estão em dia e que somente os direitos de imagem são pagos com atraso. Segundo Rafinha, há um acordo encaminhado para resolver o problema, e ainda esta semana. Rafinha chega com a missão de sacudir o vestiário e resgatar o ânimo dos jogadores para a sequência dessa temporada, justamente no momento em que Crespo afirma claramente que não confia em bons resultados ao longo do ano. Esse debate entre ideias que pode estar ocasionando a saída do Hernan Crespo. O treinador já entendeu que o seu time só tem capacidade de chegar aos 45 pontos, fugir do rebaixamento. Já a direção do clube diz que não, que o time tem condições de chegar na Libertadores. Então, esse confronto pode dar origem à primeira saída de um treinador do Brasileirão. Porque se o São Paulo perde para o Flamengo, e dependendo de como perde, pode ser que seja o fim da linha de Hernan Crespo no São Paulo. Se vocês gostaram do vídeo, galera, e se vocês são malucos por futebol, assim como o torcedor aqui, já se inscrevam no canal, deixem a curtida e comentem o nosso vídeo para que o nosso canal continue crescendo como está crescendo nos últimos meses. Valeu, galera, tamo junto.